Fala galera, beleza? Tranquilo? Bom, se você caiu aqui de paraquedas no canal, quero dizer para você que meu nome é Anderson, seja bem-vindo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E o que o nosso canal traz, né? Com que possa contribuir na sua vida. Sempre trago para vocês vídeos, né? Que relatam os fenômenos sociais aí, dos mais diversos possíveis, tá? Nesse momento vou trazer um fenômeno social muito bacana, que poucas pessoas param para pensar, inclusive, poucas pessoas têm conhecimento, inclusive, tá? Então é muito bacana. Então, mas antes de começar, né, deixa aí seu like aí, tá? Né, positivamente, aí curta, né? Dá uma curtida no nosso canal aí, se inscreva no canal, deixe os seus comentários aí, que é muito importante, certo? Beleza? Bom, então o que nós iremos trabalhar então, afinal? Né? Que eu falei que é importante, mas o que será então? Nosso tema aqui central é a questão da não cidadania. Não cidadania. Peraí, professor, isso está me querendo dizer uma coisa. Estou pensando aqui, será que seria uma questão de violação? Né? Eu vou dizer para você o seguinte, você não está errado. Tá? É de fato uma violação mesmo. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? De desumanização, né? dessa característica, desse indivíduo. Tá? E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho. Olha só que interessante, pessoal. Vamos lá comigo. Bom, ele fala aqui então, né? Não cidadania, né? O que seria? A situação de não cidadania não gera violência somente no que diz respeito a um delito, né? Ou a suspeita de um delito, mas também contribui para a reprodução da violência a partir do momento em que as pessoas nessa situação não têm o acesso aos recursos básicos para a sobrevivência e o bem-estar garantidos pelo Estado. As formas de violência são muito mais sutis e têm suas origens no modo como os diferentes grupos sociais interagem e atribuem uns aos outros categoricamente, né, mutuamente, né, excludente de cidadão e não cidadania. Tá? Então ele fala aqui de fato, né, que não tem, né, o acesso aos recursos básicos. Tá? E aqui coloquei até mesmo uma imagem para demonstrar que é uma vergonha falar, até no século XXI, um país como o Brasil, mas temos uma precária situação no saneamento básico. Tá? E aqui quando eles falam de recursos básicos, é recursos de acesso à saúde, o acesso à educação, né? Acesso à segurança. Então você veja, todas essas questões, o Brasil é muito vulnerável, precisa mudar e muito, tá? Então, quando eu falo em não cidadania, é de fato a violação do seu direito, tá? E outra coisa que eu falo bem bacana aqui, ó. Quando eu falo para vocês que é esse processo de desumanização e coisificação do outro, é da seguinte forma. Tem vários relatos que eu ouvi falar, inclusive, não sei se vocês já viram isso aí dos bonecos humanos, né? Que é esses bonecos humanos, não sei se vocês já ouviram, mas eu já vi, né? Não sei se de fato é verdade, mas parece que é no mercado, né? Mercado negro, uma coisa muito feia, né? Mas esse é um processo de desumanização e coisificação do outro. Ou seja, né? Esses seres humanos, por exemplo, tráfico de pessoas, tá? Situação bem assim, análoga de escravo, e eu vou trazer para vocês. São situações, né, de desumanização e coisificação. O que é isso aí? Então eu vou desumanizar você. Então o que faz você, indivíduo, ser reconhecido na sociedade, ser respeitado? São os seus direitos e deveres. Quando esses direitos e deveres são retirados desse cidadão, tá? O que acontece? Existe um processo de desumanização. Você fica numa situação desumana. Entendeu? Então essa desumanização é nesse sentido. E a coisificação? Quando você se torna desumano, você se torna um objeto. Então você se transforma em uma coisa, tá me entendendo? Então quando eu trabalhar com vocês, por exemplo, aqui, situação de tráfico de pessoas, tá? Ou também tráfico de drogas, quando aquela criança, né, ela como fala, ela é não contratada, né? Mas ela nossa, agora fugiu o nome agora. Mas assim, quando ela é posto no tráfico de droga, né? Quando ela é alistada, quando eles alista ela no tráfico de drogas, inserida no tráfico de drogas, aquela criança que ali está no tráfico de drogas, ela é um objeto.
que uma vez pega, ele troca por outra, porque não tem uma questão de dignidade, não tem uma questão de preocupação com a vida daquela pessoa. Então, para ele, é simplesmente um objeto que pode ser trocado por outro objeto. Tá? Assim como tem algumas empresas que têm essa visão ainda, infelizmente, né, da questão de que as pessoas, né, são coisas que podem ser substituídas. Então, assim, você trabalha bastante, o empregador não está nem aí para você. Você está doente ou não, você fica doente, por exemplo. Então, assim, serviços degradantes, né, que levam realmente a situações, né, que prejudicam a sua estrutura física, a sua saúde, né, a questão mental, psicológica. Todas essas questões também envolvem a questão da coisificação, tá? E o tráfico de pessoas também é um outro cenário aqui, tá? Que é bem relevante. Bom, eu vou falar um pouquinho então com vocês, tá? Sobre a questão da violação dos direitos básicos dentro da questão do cenário da escravidão, tá? Olha lá que bacana, ó. Bom, violação de direitos básicos, né? Escravidão, a lei, né, 10.803, do 11 de 12 de 2003, alterou, né, o artigo 149 do Código Penal, estabeleceu com maior precisão os elementos com base nos quais são identificadas as formas em que as vítimas são reduzidas a condições de escravidão. Você veja, pessoal, quando fala nessa redução, é a violação, é a retiração dos seus direitos. Então vamos lá, no trabalho, o que poderia ser tratado como análogo de escravo? Né? Então na Justiça do Trabalho, por exemplo, muitos né, empregados entram com ação contra o empregador, justamente, e na peça, na petição inicial, é inserido como dano moral, inclusive, fundamentando que estava numa situação análogo, tá? Análogo a escravo. Então o que acontece? Ele, no momento de fazer sua refeição, ele não tinha um horário, né, que é o intrajornada, tá, de 1 hora, no mínimo, né, acima de 6 horas trabalhadas, tem que ter 1 hora de intrajornada. Então, nessa questão, ele não tinha esse direito, tá? Então, ele fazia suas refeições no fundinho da empresa lá, junto com materiais químicos, insalubres ali, coisas perigosas, ele almoçava naquele cantinho. Ele trabalhava, quando estava almoçando, ele tinha que sair para fazer outras coisas para o empregador. Então, você vê, não tinha respeitado o seu horário. Fazer hora extra não tinha, né, as horas extras pagas também, tá? O seu horário, né, ele tinha horário para entrar, no horário para sair, não tinha horário para sair, tá? Então veja, a situação muito complexa, né? Trabalhava num ambiente onde oferece risco, né, imediato, risco na hora de acontecer uma explosão, alguma coisa do tipo, não recebia adicional de periculosidade, trabalhava em condições insalubres, né, algo que poderia prejudicar a sua vida, né, a sua saúde de fato, né, e poder levar um câncer, alguma coisa do tipo, também não recebia. Então veja, totalmente bagunçado aí, tá? Então essas questões aí envolvem uma questão de serviço, né, análogo de escravo, e na petição inicial é posto, uma vez fundamentado, né, é deferido em favor do empregado, sim. Tá? Então olha só, que a escravidão contemporânea não se reduz à condição de propriedade, né, ou perda da liberdade, mas envolve principalmente a questão, né, de exploração do trabalho. Volta aqui, ó. Então quando ele fala aqui da exploração do trabalho, galera, foi o que eu falei para vocês. Essa análise do escravo não é uma questão como anteriormente, né, que existia a questão da escravidão, onde realmente chibatadas, né, perdia a liberdade porque aquela pessoa era um objeto, né, uma propriedade, né, do senhor da terra. Então veja, a situação hoje não é a mesma, mas é análogo a de escravo, quando a pessoa não é respeitada nos seus direitos e tem essa violação dos seus direitos trabalhistas, né, na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Bom, vamos lá então. Nesse sentido, uma condição essencial para o exercício da cidadania são as garantias fundamentais da dignidade humana. Por essa razão, são considerados formas análogas à escravidão, o trabalho forçado e o trabalho degradante, né? Vou tomar minha aguinha aqui, pessoal. Então vejam, ficou muito claro para vocês, né? Quando se fala análogo de escravo, ele está dizendo o seguinte, porque realmente ocorreu algumas restrições aqui, tá?
em que, de fato, né, as condições essenciais para o exercício dela, né, sofreu algumas violações, tá? Então, aí se considera nesse análogo de escravo. Acho que ficou bem claro para vocês aí, bem tranquilinho, né? Bom, se não ficou, põe nos comentários aí, comenta a respeito o que você acha desse serviço análogo de escravo. Se você conhece alguém que vive nessa situação, como que funciona, né, como que a pessoa age, enfim, tem que buscar os seus direitos, tem que bater na porta do judiciário, né, acionar a justiça para você realmente rever os seus direitos aí, né, buscar os seus direitos, né, requerer os seus direitos aí, beleza? Então, por isso que ele fala que é trabalho degradante aí, beleza? Bom, mas eu falei para vocês aqui, né, o que é o trabalho forçado, trabalho degradante, mas o que seria isso aí, né, que é o trabalho degradante e o forçado? Olha, eu coloquei para vocês aí, violação de direitos básicos, né, olha só. Trabalho forçado. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, tá? A OIT, é todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sobre ameaça de sanção e para a qual não se tenha oferecido espontaneamente, né? Bota para mim aqui, ó. Então, é o trabalho forçado, então ele fala realmente com ameaça. O que acontece isso aí muito, né? São locais mais afastados, não que não aconteça nos centros urbanos também. Grande São Paulo, por exemplo, acontece também, né? Para a pessoa que vem de fora, né? Que é imigrante e está ilegal no país, às vezes tem que trabalhar para se sustentar ali e é meio forçado, um trabalho degradante. Nós sabemos que tem muito isso aí, né? Mas a gente sabe disso aí. Vamos que vamos. Bom, e aí tem algumas sanções aí, sanção que são propostas a essas pessoas. Mas o que é trabalho degradante, né? Olha só, trabalho degradante, né, é o trabalho em que as condições mais básicas são negadas ao trabalhador, como salário que atenda satisfatoriamente, galera, satisfatoriamente, dignidade, né, as suas necessidades de sobrevivência e de sua família. O direito a uma jornada justa, né, não é 12 horas, 15 horas aí, né, parece brincadeira, mas tem, né? Que não ofereça risco à saúde ou à sua segurança e lhe permita o convívio social, sem limitações materiais quanto à alimentação, higiene e moradia. Volta aqui, ó. Parece loucura, mas se você conversar com algumas pessoas que fazem, né, que trabalham em shoppings às vezes, tá? É uma das situações que poderia se enquadrar aqui. Quando fala da questão do convívio social, você sabe que no mínimo uma vez no mês você tem que ter uma folga no domingo, né? Então um domingo tem que ficar reservado para você ali. E tem pessoas que trabalham nesses horários doidos, né? Vamos dizer, para atender a sociedade, né? Aliás, parabéns para vocês que trabalham nesses horários, porque não é fácil, né? Simplesmente para servir nós, por exemplo, que vai no shopping, adoramos shopping, inclusive, e vocês atendem com nós com o maior carinho, seja domingo, né, seja o sábado. Então, parabéns para vocês, de fato, tá? E dizer para vocês o seguinte, vocês têm direito de pelo menos um domingo, né, no mês, para vocês ficarem em casa. Tem pessoas que trabalham todos os domingos, gente, né? Uma loucura. E o empregador fala, ó, bom, situação, ou você quer, ou você vai mandar esse funcionário embora. Então, é difícil a situação, não é fácil, não tem essa ameaça aí nesse sentido, tá? Então, isso seria o trabalho forçado, o trabalho degradante aí, certo, pessoal? Bom, com isso, tá? Eu tenho que trazer para vocês mais um ponto que é uma questão, né, de desumanização e coisificação do outro. Então, quando eu falo coisificação, anteriormente a coisificação falava-se que o escravo era propriedade, né? Propriedade do senhor lá, né, das terras, né? Hoje, moderna situação, essa coisificação ela recai nessa violação dos seus direitos. Então, quando eu falo essa violação, é de fato, né, um trabalho degradante, um trabalho que você trabalha perto com materiais químicos, né, reagentes químicos ali, e você não recebe a questão de insalubridade, você não recebe, oferecendo risco imediato na sua saúde, né? Ah, eu sou freitista de um posto de combustível lá e não tem adicional de periculosidade. Tá certo isso aí, Anderson? Claro que não está, né? Porque a qualquer momento pode explodir. Então você está em risco ali constante, né? Isso aí oferece um risco para você. Então você tem que receber o adicional de periculosidade, tá? Nesse sentido. Bom, vamos lá então, galera. Continuando aqui, tá? Continuando.
Ele fala da questão do tráfico de seres humanos, também gravíssimo, gravíssimo também, tá? O tráfico de seres humanos. Por quê? Olha só, de acordo com o protocolo da Convenção das Nações Unidas contra o crime de organização transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, o tráfico de humanos é caracterizado como, olha só que interessante, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso de força ou de outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. Né? Olha só, corta para mim aqui, galerinha. Ó. Esse tema é um tema clássico de desumanização e coisificação do outro, violação de vários aspectos aqui. E um dos principais, que vocês perceberam, inclusive, é a questão da liberdade, né? E quando se fala em liberdade, não consigo enxergar vida. Eu sempre brinco isso aí, mas é de fato, pessoal. Eu não consigo enxergar, falar que a pessoa tem vida se não tem liberdade. Então, é tão maravilhoso ser independente, ser livre, né? Então, tem pessoas que têm aquela teoria, né? Ah, eu vou ter um passarinho, vou colocar na gaiola aqui, vou preservar ele, né? Preservar o quê? Vida, não tem vida ali, ficar preso daquele jeito, né? Então, assim, vamos ter uma reflexão a respeito aí, tá? Vamos lá, o que mais? Portanto, o tráfico de pessoas consiste no ato de comercializar, escravizar, explorar, privar vidas, ou seja, é uma forma de violação dos direitos humanos. Normalmente, as vítimas são obrigadas a realizar trabalhos forçados sem qualquer tipo de remuneração. Prostituição, que é a mais recorrente, né? Serviços braçais domésticos em pequenas fábricas. E essas pequenas fábricas tem, eu acho que muito em São Paulo também, gente. Você sabe que tem isso, né? Entre outros, além de algumas delas terem, né, órgãos, né, removidos e comercializados. Volta aqui, galera, ó. Então você concorda comigo? Quando eu falo dessas questões de pequenas fábricas, porque com base no que aconteceu de apreensão, né, de mercadorias aí, inclusive, né, foi constatado, né, trabalho análogo de escravos, né, a polícia fazendo um belo trabalho pegando, né, essa safadeza aí, na verdade, essa exploração, né. E um outro fato muito bacana é questão aqui, né, que ele fala aqui dos órgãos, né, da questão de removidos, né, e comercializados os órgãos de um ser humano, né. E aí eu vou contar uma história para vocês que a princípio, né, é bizarro, mas é muito triste, né. Eu lembro na faculdade tinha um professor que contou uma história em que ele estava na Avenida Ayrton Senna e tinha um rapaz, né, com uma plaquinha lá, né, vende-se os meus órgãos, né. Então você fala assim, nossa, que loucura, né? Até uma risada, né? Não vou condenar você por isso, não. Mas você começa a ter uma reflexão a respeito, assim, poxa, né? De fato, é muito triste. Olha a situação que ele se encontra, né? Para chegar a vender os seus órgãos, né? Então, de sarro, de bizarro, se torna uma situação muito triste, né? Então, essa é uma situação de coisificação. Você compra coisas, objetos, mas a vida não tem como dar uma quantidade, né? Fala assim, a quantia é X para um órgão, né? Então, é muito complexo, sim. E outro fator muito bacana, muito interessante, trabalhado também, é o cárcere privado, né? A expressão cárcere privado decorre do verbo, né, encarcerar, né, que significa deter ou prender alguém indevidamente e contra sua vontade. No crime de cárcere privado, tá, a vítima quase não tem como se locomover. Sua liberdade fica restrita a um pequeno espaço físico, como um quarto ou um banheiro. Então veja, pessoal, isso aí também ocorre muito. Geralmente as pessoas fazem isso aí para obter, né, um dinheiro, né? Então o que acontece? Mantém em cárcere privado e pede uma certa quantia para libertar essa pessoa. Aconteceu recentemente, eu vejo, né, recentemente, faz alguns anos aí, que foi pego, acho que se não me engano, não sei se foi em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas um empresário que ficou preso em cárcere privado, né, e os sequestradores, né, exigiram o resgate lá, né, e
uma certa quantidade aí foi cobrado aí. Bom, outro ponto que eu acho bem bacana também, tratando para que vocês tenham conhecimento aí, né, do que é esse processo de coisificação e desumanização do outro. Mas antes, galera, né, curta o vídeo aí, se inscreva no nosso canal aí, beleza? Faça os seus comentários, que é muito importante aí, beleza? Bom, e qual que é o próximo ponto que eu tenho que falar para vocês? Também é um outro fator muito bacana. Olha só isso aqui, galera. Aqui eu trago para vocês a violência no Brasil, tá? A violência no Brasil. E aí você fica pensando, poxa, professor, mas eu não entendi por que tem essa discrepância nas vítimas de homicídio. Por quê? População, 46% de brancos e 54% de negros, tá? E você observa aqui essa questão de 29% de brancos e 71% negros são vítimas de homicídio no nosso país, no nosso Brasil. Volta aqui para mim, ó. Isso demonstra claramente a violação, a discriminação e o racismo que ocorre no nosso país, tá? Inclusive, o acesso às condições básicas para essas pessoas mais vulneráveis. Então, tá na cara que existe, de fato, uma desigualdade, e a desigualdade não só na questão da discriminação, mas também no acesso às condições, né, básicas para uma vida digna. Então, você veja aí um exemplo perfeito, né, da questão de desumanização. Então, quando se fala em desumanização, pessoal, é encarar a vida como números, como objeto, encarar os seres humanos como mais um, como estatística. Então, assim, é preocupante. O ser humano é vida, gente, pelo amor de Deus, né? Não podemos encarar dessa forma. E com isso, eu tenho que falar um pouquinho, né, sobre, né, a questão que vem ocorrendo aí, né, de uma pandemia aí que ocorreu. Bom, vocês sabem muito bem, não preciso nem falar. Vem aqui para mim, olha só. Novos casos de Covid, né, na Alemanha aqui, né? Olha que interessante, pessoal. Bom, aqui, nesse momento, ele traz o gráfico, né, de novos casos. Então, você veja aqui, né, desde 22 de abril aqui, teve um pico, né, ele subiu um pouquinho lá, mais de 5.000 casos, tá? E depois teve uma queda na Alemanha dos casos, né? Então, 5 de junho, depois 19 de julho, 1º de setembro, e no 15 de outubro começou a ter um pique, né? Deu um pico legal aí no gráfico, que chegou a praticamente quase 15.000 pessoas aí, né? Com novos casos, né? Você veja que coisa de doido, né? Corta para mim aqui, ó. Olha só, o que isso pode significar, né? Talvez que esse número subiu tanto porque hoje está tendo muitos exames sendo feitos, né? Muitos testes vêm sendo realizados hoje. Então tem um número de pessoas muito grande, né, fazendo esses testes. Então esse pico ele sobe muito mais nessa segunda onda aí que está atingindo a Europa, né? Deus queira que não venha para cá, né? Apesar de estamos surfando a primeira ainda, né? Triste, mas é uma realidade. E aí a questão, né, dessa reflexão é que, né, a economia voltou, mas é uma questão política, é vidas. Então, assim, temos que discutir essa questão, né? Então, se for para fazer o lockdown, se for para parar tudo de forma, né, geral, se for para ter uma segurança na vida das pessoas, é válido, né? Então, assim, tá aí os gráficos demonstram, né, essa questão de que o ser humano, ele às vezes, né, ele é encarado como uma coisa, como um objeto, né? E a pessoa fala assim, agora pode voltar, né? Porque morrendo agora dos 20, né? Morrendo 30, 40. Sim, tem que voltar a economia, de fato tem que voltar. Isso aí é indiscutível. Mas tem que ter uma atenção, porque se for dentro dessas 100, 300, 500 pessoas, um ente familiar seu, para você tanto faz, se é 5.000 ou, né, 10 pessoas, né? Então, nesse sentido aí, tá? E nesse mesma linha de raciocínio, eu trago para vocês aqui, ó, os novos casos, né, de Covid na Alemanha. Então, aqui, a questão de mortes, tá? Então, você veja aqui, 29 de abril, aqui o pico, né, de 300 pessoas aqui, tá? E isso, claro, é uma evolução, tá, diária. E depois teve uma queda, graças a Deus, teve uma queda aqui grande, né? E aí se manteve aí, né, numa linha aí mais tranquila, vamos dizer, mas morrendo pessoas. Aí você veja que tem uns picos aí, né? Então, veja só. Bom, corta para mim aqui, ó.
Galera, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu acho que a questão do ser humano ser visto como número, isso é assustador e não pode de fato ocorrer, tá? E essa mensagem que eu trouxe, né, a minha intenção de trazer para vocês, tá? Para vocês consigam compreender a violação dos direitos, né? Tanto na questão do escravo, trouxe uns exemplos como a situação da escravidão, né? O tráfico de pessoas, né? Também muito interessante, a questão do racismo também. Então você veja alguns fenômenos para que você compreenda o que de fato é esse processo de coisificação, né? E desumanização e coisificação do outro, beleza? Pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo aí, né? Curta o canal aí, se inscreva no canal, deixe seu comentário, não esqueça aí de curtir e deixar seu comentário aí, beleza? Pessoal, muito obrigado aí, até a próxima, fiquem com Deus, valeu galera!